Canal do Gordo! E aí, galera, voltamos com mais um vídeo. Dessa vez vamos falar um pouco sobre a história do Homem-Hora. Sim, porém não é uma história muito feliz porque tem a questão de vícios em drogas e muito mais, né? Só que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a história do primeiro, que é o Rex Tyler, e também a do filho dele. E esse vídeo aí, vamos dizer, é o oferecimento ao Aya Comics Nerd, que solicitou aí para fazer uma origem do Homem-Hora. Então, estamos aqui com um vídeo de origem. Então, se você também quiser ver um vídeo de algum personagem, ver alguma história, ou que eu faça o review de alguma série, é só comentar aqui embaixo a série, o nome do filme e tal, que a gente vai fazer um vídeo aqui pra você. Então, bora lá, ó. Pra começar, a questão igual eu falei, já falei isso em um vídeo, nos quadrinhos, sempre os personagens, eles têm ali um pouquinho daquela coisa mais sombria, sabe? A história deles é um pouco mais sombria do que o normal, do que às vezes a gente vê na série. E em Stargirl não está sendo diferente. A gente viu que o que dá o poder ao Rex Tyler e também ao Rick Tyler é a ampulheta, né? E essa ampulheta, meio que ela tem um significado nos quadrinhos, mas não é o significado de dar os poderes para o Homem-Hora, né? No começo, o Rex Tyler, ele era um brilhante químico, ele estava na faculdade quando ele desenvolveu uma fórmula que dava a ele ali, por uma hora, o poder sobre-humano, né? Uma força sobre-humana, uma velocidade sobre-humana, uma resistência sobre-humana, e isso fez com que ele se chamasse inicialmente de o Homem-Hora, né? E depois ele passou a ser só Homem-Hora. E assim, basicamente, essa droga, ele denominou ela de Miraculo. Não é o Miraculo lá do Arrow, tá? Não é aquela mesma droga do Arrow, não. Porque aquela lá a gente viu que deu superpotência ali para o Exterminador por mais tempo, né? Ou seja, ele sempre tem essa superpotência. E no caso do Rex Tyler ali, era meio que apenas por uma hora do dia ele conseguia usar aquele poder. Só que no caso dos quadrinhos era uma droga e era viciante. Até ele conseguir fazer com que ela não fosse mais viciante, ele já tinha se tornado independente dela. E foi mais ou menos ali no mesmo momento em que ele saiu da Sociedade da Justiça da América. Porém, antes dele sair, ele foi o fundador, né? Ele, junto com o Lanterna Verde, o Espectro, o Atom, o Doutor Destino, o The Flash, o Hawkman e o Sandman. Eles eram vamos dizer assim, os membros fundadores da Sociedade da Justiça da América. Porém, mais ou menos ali em 1941, se eu não me engano, o Rex Tyler meio que decidiu sair da Sociedade da Justiça da América e entrou num novo grupo chamado Freedom Fighters. E depois de algum tempo, ele acabou se juntando ao Esquadrão All-Star, né? E no Esquadrão All-Star, o filho dele também meio que foi um membro do Esquadrão All-Star. Porém, durante diversos momentos ali na história do Rex Tyler, ele enfrentou essa questão do vício em drogas. E ele arrumou alternativas para acessar o poder do Miraculous, mas sem utilizar a droga, porque ele já estava viciado e ele percebeu que ele estava viciado. Então ele teve um momento em que ele usou uma lanterna, tipo a do Lanterna Verde, só que ela, se eu não me engano, acho que ela era roxa ou de luz negra, alguma coisa assim, e ele usava ela para ativar o Miraculo que já estava no corpo dele, porque como ele já tinha usado durante muito tempo, já tinha resíduos no corpo. Depois acabou que o John Quick meio que ajudou ele a, vamos dizer assim, a acessar esse poder, porque ela já estava no metagen dele, ou seja, através da droga ele começou a ter um metagen, ele acabou se tornando um meta-humano. E bastava ele dizer Homem-Hora e ele acabava ativando os poderes. Porém, igual a droga, só tinha um tempo pré-determinado, que era no máximo de 1 hora. Então durante 1 hora ele era super poderoso, ele era um super-herói. E ao longo do tempo assim que ele enfrentou
diversos obstáculos e tal. Ele teve essa fase dele em relação ao vício de droga e tal. Ele conseguiu sair desse vício da droga e desenvolveu essa nova forma de acessar os seus poderes. Acabou que ele decidiu, falou assim, não, isso não é mais pra mim, eu não quero mais ser um herói. Então foi mais ou menos quando ele se aposentou. Só que quando ele se aposentou, acabou que veio a história do novo Homem-Hora, que era o Rick Tyler. Basicamente, o Rex Tyler queria que o filho seguisse ali uma carreira da medicina ou mesmo da indústria química, porque ele acabou se tornando um dono ali de uma indústria química e tal, aquela coisa toda. Porém, o Rick, ele tinha mais aquele lado assim, eu sou artista, sabe? Então, ele queria focar nas artes. Só que o pai não queria muito aquilo pro filho dele. Porém, em um determinado momento, acabou que o Rick descobriu os feitos heróicos do pai e começou a ficar tentado a usar o Miráculo. Porém, ele só usou o Miráculo pela primeira vez se eu não me engano, foi antes de formar o Infinity Week. Que seria o grupo de heróis deles. Foi no momento em que tava para acontecer ali a crise das infinitas terras. E ele morava em Los Angeles, estava tendo um terremoto, e ele meio que, junto com o pai, conseguiu ali salvar algumas pessoas. E nesse mesmo incidente, aconteceu o acidente da Beth, que transformou ela na Dr. Midnight, que ela perdeu a visão e tudo mais. Se você não viu quem é a Doutora Midnight, tem um vídeo aí, é só dar uma conferida aqui no canal, eu falei sobre a história dela, que também é diferente da série. E acabou que quando ele meio que ajudou ali, todos os heróis tinham sido levados pelo Monitor. Então acabou que ficou sem herói. Aí o que ele fez? Juntou com a Beth e outros heróis e formaram a Infinity Week, que seria meio que, vamos dizer assim, a nova Sociedade da Justiça da América. Só que era a versão com os filhos dos membros da Sociedade da Justiça da América. Durante algum tempo, ele também teve um problema em relação ao vício, né? Porque o Miráculo era uma droga. Porém, se eu não me engano, o John Quick também ajudou ele a se safar disso, né? Não ter esse problema de acessar os poderes de outra forma. Uma coisa que é engraçado ressaltar é que o John Quick também era o sogro dele. Ou seja, ele e a Jess Quick tinham tido um relacionamento. Que isso aí já começa a enfatizar um pouquinho aquela teoria que eu fiz, que a Jess poderia aparecer em Stargirl. Já que o Rick Tyler tinha um relacionamento com ela, por que não eles trazerem ela e introduzir esse relacionamento em uma segunda temporada? Ia ser muito foda, hein? Não sei. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa possibilidade e também que confirma um pouco aí a ideia da teoria. Por isso que eu te falei, a teoria tem uma certa plausibilidade, né? Podemos colocar assim. Acaba que quando eles meio que começou a ter os problemas com a droga, e o John Quick foi lá e ajudou ele a meio que não necessariamente precisar do Miráculo para acessar os seus poderes, já era um pouquinho tarde. Aconteceu que ele começou a ter um problema genético, ele teve leucemia, se eu não me engano, e isso meio que foi um dos grandes problemas para ele. Só que acabou que depois o Doutor Destino foi lá e ajudou ele através de artes místicas, né? Tirou esse problema dele, curou ele do câncer e tal, podemos colocar assim, e desde então ele continuou sendo ali um herói. Só que ele recebeu, agora esse é o ponto. Eu não lembro de quem era, quem deu pra ele, pera aí. Não sei ao certo, mas se eu não me engano foi um androide do Homem-Hora, que foi talvez o terceiro Homem-Hora, podemos colocar assim. Ele acabou dando uma ampulheta pro Rick Tyler, e a ampulheta tinha capacidade de mostrar pra ele, tipo, prever o perigo pra ele.
né? Então, o motivo que ele teria, a ampulheta tem um significado nos quadrinhos. Na série, a gente viu que a ampulheta dá a capacidade dos poderes dele, mas nos quadrinhos o que dava o poder para ele era as pílulas do Miraculo. E quando ele tomava, acabava também com consequência ele se tornando viciado, porque era uma droga. Uma coisa que eu não entendo, e também talvez a gente nunca vai ter uma explicação, é se o Rex Tyler tinha desenvolvido uma versão do Miraculo que não deixava viciado, por que ele deixou o filho usar que deixa viciado? Isso eu não entendo, eu não sei porquê, mas de qualquer forma eu acho bem interessante a história dele. Acaba que ele teve um relacionamento com a Jess Quick e daí surgiu, vamos dizer assim, outras histórias, mas a história de origem deles é basicamente essa. A gente tem o cara que era químico e criou uma fórmula que transformava ele no super-herói, e temos o filho dele que, inspirado nas ações heróicas do pai, queria também tomar a droga para poder ficar forte. Então, basicamente essa é a história. Eu espero que você tenha gostado aí de conhecer um pouco mais do Homem-Hora. Algumas informações assim podem não estar totalmente, vamos dizer assim, plausíveis com os quadrinhos reais, porque no período em que ele estava, se eu não me engano, nessa Freedom Fighter, eu não tenho muito conhecimento, porque foi uns quadrinhos que eu não vi, que eu não acompanhei, então não sei o que aconteceu lá e tudo mais. Mas o All Star, né, e a Sociedade da Justiça da América, meio que ali a gente tem algumas informações, e a Infinity Week também a gente tem algumas informações. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixou aquele like, compartilhou com os amigos, isso ajuda demais o crescimento do canal. Comenta aqui embaixo se você quer ver a história de outro personagem, e bora lá pro salve, né? Um salve para o Jean, um salve para a Tainá. Eu acho que eu já tinha dado salve para a Tainá, mas você ganhou 2 salves. Um salve para o Arrowverso Center, um salve para o Flávio e um salve para o Thales Oliveira. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, que deixaram seu like, compartilharam esse vídeo. Vocês sabem que isso ajuda o crescimento aí do canal. Muito obrigado mesmo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!